Acho que o primeiro passo para a gente... Primeiro é a questão técnica, né? A primeira coisa é você utilizar uma boa técnica, ter um bom repertório, trabalhar com uma amostra que seja adequada àquele tema que você está indo desenvolver. Mas essa é uma parte que eu brinco que essa daqui é a parte fácil para quem faz isso já há muito tempo, que é a parte técnica. Aí vem a parte desafiadora, que é justamente isso que você trouxe, de transformar isso que você como pesquisador, como researcher, como data scientist descobriu da informação, transformar isso em algo tangível dentro das empresas. Porque as empresas têm suas agendas, as áreas têm suas agendas, as empresas têm metas. E não necessariamente aquilo que você descobriu aqui na sua pesquisa, no seu estudo, está alinhado àquela meta que foi definida para aquele ano especificamente. Então aqui de fato tem uma jornada grande. O primeiro caminho é você ter aliados dentro da própria empresa com relação àquilo que você está desenvolvendo. Então, sabe aquela moda antiga que a gente tinha de falar assim, deixa eu esconder aqui, porque o que as pessoas não sabem, elas não estragam. E aí você fica aqui desenvolvendo no seu laboratório mágico aqui um monte de ideias e quando você leva está tudo pronto. Esquece, isso não vai funcionar. A melhor coisa é você ir mostrando aos poucos. Vai chamando as pessoas, vai pedindo a opinião delas, vai perguntando se elas também estão enxergando a mesma coisa que você está enxergando. Porque, de forma geral, os dados eles só vão contar uma história que a gente já conhece. Só vai tangibilizar isso, dar mais cor, dar mais profundidade, dar pra gente a dimensão das coisas. Mas dificilmente você vai encontrar alguma coisa nos dados que a empresa inteira vai falar, imagina, isso é loucura, isso não existe, a menos que o dado esteja errado. Quando você vai trazendo essas pessoas aos pouquinhos para poder conhecer a sua história, você vai ganhando aliados que vão te ajudando a contar essa história. Você vai entendendo, por exemplo, puxa, o time de design está fazendo um negócio super moderno, super ligado na tecnologia. Mas eu acabei de descobrir aqui na minha pesquisa que meu cliente quer o básico. Meu cliente quer o arroz com feijão. E aí? Se eu chegar lá no cara de design e falar para ele, ó, esquece o que você está fazendo aí, vamos fazer um negócio super básico, ele não vai querer. Ele não teve todo o processo de aprendizagem que você teve para chegar naquele conhecimento. Então, por isso, você precisa trazer ele para o jogo, desde o começo. Bota o cliente na frente do seu stakeholder. Para mim, isso é o que mais funciona. Vale mais do que 1000 palavras. Eu costumo dizer que o PPT aceita qualquer coisa. E aí, a gente fala um português... Que bom, né? Um português bem articulado, a gente fala normalmente aqui num ar-condicionado, num lugar confortável, tá todo mundo na sua zona de conforto. Pega o cara que você quer convencer e leva ele para dentro do ambiente que você precisa que ele conheça. Eu já fiz isso algumas vezes, de pegar o executivo e levar para dentro da casa das pessoas. Quando você faz isso, quantitativamente você não vai poder fazer nada com aquela informação, mas a qualidade disso e o impacto que isso tem na tomada de decisão é muito maior do que qualquer pesquisa que você possa fazer, com qualquer amostra que você possa fazer. Então, a primeira coisa é, tem aliados. A segunda coisa é, emocione, impacte. Tem que ter show, não tem como. Por mais que a gente, eu defendo a técnica, tá? Acima de tudo. Você só pode fazer o show a partir do momento que você tem uma base técnica adequada, senão é só espuma. Mas você precisa sensibilizar. Porque para você, qual é a diferença se eu te falar assim, 85%, 90% dos brasileiros têm um salário abaixo de 9 mil reais. Ah, entendi. 70% dos brasileiros têm um salário abaixo de 9 mil reais. Entendi também. Não faz tanta diferença. Eu estou falando de 20 pontos percentuais. E para você não faz diferença. Porque eu estou falando aqui com a mesma cara, sem fazer uma ruga na testa. Agora, se eu te levar numa casa, uma família com 6 pessoas que vivem com uma renda de 4 mil reais, você vai entender a realidade dessas pessoas. Onde elas estão colocando esse dinheiro? O que elas estão fazendo? O que é importante para elas? O dia que elas ganharam um bônus, um 13º, onde foi que elas colocaram esse dinheirinho extra? Quando você entende isso, você entende o que é valor para essas pessoas. E só aí você consegue fazer produtos, serviços, desenvolver soluções que de fato gerem valor. Porque o insight está aí. O insight está em gerar valor. Se você tiver um insight que não gera valor, é só uma ideia bacana. A gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, né? Como é que a gente coloca o tempo para poder, o tempo de gravação. Isso é uma ideia. Isso não é um insight, isso não está gerando valor. O valor está na conversa que a gente está tendo aqui. Ideias as pessoas têm o tempo inteiro. Mas fazer esse processo, chegar lá na outra ponta gerando valor, é custoso para o profissional de dados de forma geral, porque às vezes ele fala uma língua que não é a mesma língua da empresa. Às vezes ele fala que as pessoas às vezes não querem ouvir. Exato, falo que as pessoas não querem ouvir, vai contra, às vezes, a política da empresa. Então eu brinco que todo profissional de dados ele é um desbravador, ele precisa ser um eterno inconformado. Então, eu já ouvi muito dentro de empresas que a galera de dados, eles são mais consultores, eles são menos corporativos, porque justamente você entra num embate ali de informação.
tô falando de comportamento, tá? Todo mundo é muito bem educado, todo mundo a gente é bem treinadinho para. Mas de forma geral, você tem um embate de ideias. Porque se você seguir o fluxo do que todo mundo está fazendo, o seu trabalho não tem valor. Você precisa, de fato, mudar a mentalidade, colocar as pessoas para pensar numa direção que elas não estavam pensando. Então, retomando, né? Primeira coisa, tenha aliados. Segunda coisa, emociona. Traz as pessoas para enxergar, para sentir na pele aquilo que você está fazendo. E dá para fazer isso de diversas maneiras. Levar o presidente na casa do cliente é uma logística difícil. Mas botar o presidente num grupo de WhatsApp cheio de cliente é uma logística fácil. E impacta do mesmo jeito. A outra coisa, a acurácia dos dados. Então, assim, você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Se você não tiver uma fonte adequada desse dado, não adianta empolgar, não adianta fazer show. E por último, mas não menos importante dentro desse processo, é que você consiga trazer para dentro do negócio onde é que estão as vantagens. Por que você vai conseguir extrair valor? Por que aquilo que você está falando traz tanto valor para as pessoas dentro da empresa? Como é que você linka aquele seu aprendizado com o negócio que você está trabalhando? Porque um banco vai continuar sendo um banco. Você pode ter descoberto que as pessoas precisam receber cesta básica, mas o banco não vai entregar cesta básica para elas. Um banco continua sendo um banco. Então, como é que você transforma esse comportamento que você aprendeu para o negócio que você está trabalhando aqui? Gente, assim, eu já tive cliente que chorou em entrevista. Chorou, se emocionou. Porque a coisa chegou numa profundidade tão grande da história da vida dele ali, que a gente teve que dar uma segurada. Aí a internet caiu, que bom que a internet caiu, a gente conseguiu respirar, mas assim, você consegue chegar numa profundidade da vida das pessoas, tem que ser respeitada, né? E um ponto importante, né, que eu ia falar no final, eu acabei perdendo meu raciocínio, não tenha uma única fonte de informação. Diversifica as fontes de informação, porque assim, se você está enxergando aquilo, se aquilo é tão brilhante, você vai enxergar isso em outras fontes. Então, você fez uma entrevista e você encontrou algo muito espetacular, vai dentro da base de dados transacional. Você vai encontrar algum rastro ali, alguma evidência que justifique aquilo que você encontrou na entrevista. Deixa eu olhar a rede social para ver o que as pessoas estão falando espontaneamente. Deixa eu olhar, sei lá, as reclamações da central de atendimento. Você sempre vai encontrar rastro daquele insight que você descobriu em uma entrevista, por exemplo. Então, quando você tem uma diversificação de fontes, o seu dado ele fica mais robusto. Eu brinco que é um insight à prova de balas. Porque daí você não vai tomar tiro. Todas as áreas que vierem bater de alguma forma e questionar aquilo que você está entregando, você já validou de alguma forma. Lembra dos aliados? Você precisa da central de atendimento, né? Chama a central de atendimento aqui para construir com você, para trazer o dado. Ela tem o dado puro, na mão ali para poder te entregar. Não espera o processo todo formal da empresa, daquele dado chegar na tua mão. Nem sempre vai estar na mão da pessoa de dados todas as informações. Então essa diversificação de origem de dado faz diferença também.